Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa campanha, de líder. É o quarto dia. Essa campanha de líder é praticamente um mini curso, um curso para você ser um líder no seu trabalho, saber cuidar dos seus negócios, baseado no que Cristo faria, né? Então nós vamos prosseguir e espero que vocês aprendam alguma coisa, tá? Para ver como que vocês podem mudar no seu serviço. Jesus, ele tinha um plano. Qual será o plano que Jesus tinha? Um consultor, certa vez, disse: uma boa ideia vale $1. O plano para implementá-lo vale 1 milhão. É muito importante a gente ter um plano, né? Você ter uma boa ideia e ter plano. Muitos não têm plano de nada, né? Você não pode abrir um negócio sem um planejamento de tudo que você vai precisar, de tudo que você vai fazer. Vamos supor, se você for fazer uma confecção, para quem você vai vender essa roupa, quem será seu público-alvo, e assim por diante. Em qualquer segmento que você seguir, você tem que ter um plano, né? Muita gente não é boa de fazer plano, mas deveria se esforçar. Um bom líder, ele precisa ter um plano. Jesus tinha um plano, né? Ele deu instruções bem claras aos membros da sua equipe, como eles poderiam atingir os resultados desejados. Jesus também tinha recebido um plano de cima, do alto, do Pai, né? E estava trabalhando para implementá-lo. Ele falava com frequência sobre como alguma coisa era parte do plano ou não era. Ele sempre comentava, né? Ele não conhecia todos os detalhes, mas certamente via o quadro geral e agia no dia a dia de acordo com as suas instruções internas. Qual o sentido de motivar os outros se você não lhe dá uma saída construtiva para a sua energia? Você não sabe nem o plano, como que você vai instruir alguém se você não tem plano, né? É tão raro encontrar líderes que tenham planos que as pessoas seguem, qualquer um que surja, né? Com o esboço vivido de como algo deve ou pode ser feito. Muita pessoa não tem plano, mas ele tem lábia, ele engana as pessoas. Então ele engana tanto que as pessoas acham que ele é muito esperto, que ele é muito inteligente, e não é na realidade. Um dos melhores conselhos que recebi, segundo a escritora, quando abri a minha empresa foi: planeje seu trabalho e trabalhe o seu plano. Você tem que planejar, ter um plano, ter a ideia, primeiro a ideia, plano e planejar. Quando eu não estava me sentindo particularmente brilhante ou corajosa, fazia apenas o que eu mesma havia proposto quando estava me sentindo brilhante e corajosa. Na verdade, vários empresários bem-sucedidos me confidenciaram que ter um plano é a principal razão do seu sucesso. O plano é tudo. Não esqueça disso nunca. Só porque um grupo de trabalhadores tem um monte de tábuas, martelos e pregos, não significa que eles estejam construindo uma casa ou mesmo qualquer outra coisa. Às vezes, os líderes pensam que estão no caminho certo, só porque ouviu muitas marteladas ao seu redor. Isso acontece porque a maioria das pessoas fica pouco à vontade com o silêncio. Ou então eles fazem muito barulho por pouca coisa, né? Quando você tem um plano, mesmo que você venha ter trabalho, venha ter problemas, que todo mundo tem problema, você não pode jamais abandonar seu plano. Você só tem que
Nenhum plano ele é infalível. Então você tem que estar estudando, tentar melhorar cada dia o seu plano, ver o que está de errado, o que você pode melhorar, né? E não adianta você fazer um plano hoje, amanhã o plano que eu falo, você tem que escrever tudo por escrito, não só na cabeça. E para acompanhar todos os detalhes, né? Não adianta você fazer um plano hoje, amanhã você não quer mais aquele plano, você quer outro. Isso aí você nunca vai ser ninguém, não vai ser nada. Você tem que ter um objetivo e seguir em frente. Não dar muita atenção que os outros vão falar que você não vai conseguir. Se Deus falou que você vai conseguir, quem é os outros, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão responder numa folha. Qual é o seu plano? Ele está escrito? Ele tem que estar escrito, detalhado. O que você quer da vida? Ele é bem claro. Pode ser explicado e transmitido a outras pessoas ou nem você entende o seu plano? Ele é realizável? Como você vai conseguir dinheiro para realizar seu plano? Aonde você vai pedir ajuda financeira? Você tem aonde você vai comprar os produtos que você precisa, as matérias-primas, tudo isso vocês têm que ver. Qual é o custo? Quanto você vai pagar para os seus funcionários? Como que vai ser, né? Porque uma firma tem que estar o quê? Pautada em tudo, porque você paga imposto. E o imposto não é barato, então você tem que pôr isso no seu plano. Como você pode implementá-lo? É prazo curto, longo prazo, médio prazo? Quando você começará? Nós estamos no começo do ano. Se você tem um plano, você tem que começar a agir. Logo, não esperar o ano acabar, né? Você tem que botar as ideias em funcionar. Jesus, ele formou uma equipe. Você tem uma equipe formada? Ou as suas equipes é aquela que você só planeja, mas nem vai atrás? Que é bom você ter uma equipe de pessoas que têm o mesmo um plano bom igual você, assim, que ele sabe te orientar também, né? Assim que Jesus começou o seu trabalho, não perdeu tempo para formar uma equipe. Foi como se de repente ele se tornasse magnetizado. As pessoas eram inexplicavelmente atraídas para ele e ele para elas. Siga-me, ele dizia, e as pessoas o seguiam sem hesitação. Até Jesus sabia que não poderia mudar o mundo sozinho. Ele tinha que ter ajuda, né? Se você, como líder ou gerente, pretende realizar algo significativo, o primeiro passo é reunir um grupo e distribuir as tarefas. Uma das chaves mais importantes para o trabalho em equipe é concordar em concordar. Infelizmente, muitos profissionais ainda acreditam que pode fazer tudo sozinho. Ninguém é uma ilha, sempre pensa nisso. E consideraram que é erro ou sinal de fraqueza pedir ajuda. Eles acham que se eles pedirem ajuda, ele está sendo diminuído. E não é verdade isso, viu, gente? Pedir ajuda é humano. Recentemente, segundo a escritora, ela conheceu um engenheiro que desenvolveu um produto capaz de ajudar muitas pessoas, mas não lançara ainda porque estava à procura de um logotipo perfeito para a sua empresa. Ele queria cuidar pessoalmente de tudo, desde o desenvolvimento do produto até o trabalho de marketing. Com certeza pintará seu escritório também, ele quer fazer tudo sozinho. Não estou debochando do individualismo desse homem, mas ele é individual, né? Individualista. Fica apenas imaginando aonde ele chegará com esse tipo de pensamento. A verdade é que boas ideias, nobres intenções, invenções brilhantes e descobertas mirabolantes não levam a lugar nenhum, a menos que alguém forme uma equipe para colocá-las em prática. Quem quer que reúna o grupo capaz de implementar as melhores ideias, vence. A equipe vai fazer toda a diferença no seu plano. Jesus sabia disso. Mais umas perguntinhas que vocês também podem escrever.
já que é um mini curso, viu, gente? Que parte do trabalho você ainda está tentando fazer por conta própria? Por quê? Você se cansa tanto, passa horas meditando, mas nunca sai do papel, porque você não tem uma equipe, você não fala suas ideias com as pessoas certas, né? Quem é a sua verdadeira equipe? Ela é remunerada e não remunerada? Quem poderia ser? Geralmente, as ONGs, elas têm equipes, elas trabalham em equipe, né? Muitos trabalham, mas não recebem. São aqueles que vão, dão tudo de si, né? São os voluntários. Mas como você quer progredir na vida, você não pode também ser só voluntário, você tem que receber, né? Você tem que ganhar. Que desafio você está enfrentando hoje? Quem o está ajudando a enfrentá-lo? Você tem ajuda de alguém? Você já falou dos seus problemas para alguém? Você está com dificuldade de pagar seus funcionários? De pagar seus fornecedores? Seu aluguel? Seus impostos? Claro que muita gente está com dificuldade devido à pandemia que estamos vivendo, de tudo que nós atravessamos, né? Mas se você colocar seu plano em dia, pedir ajuda certa, colocar Deus na frente do seu negócio, Ele vai fazer a diferença. Jesus, ele via as coisas de modo diferente. Jesus nem sempre percebia situações da mesma maneira que os outros. Por exemplo, os 2 casos registrados em que ele fez uma menina e Lázaro ressuscitarem. Jesus resistiu ativamente a usar a palavra mortos. A menina não morreu, ela está dormindo. Mateus 9:24. Finalmente, a fim de se comunicar com as pessoas, ele concordou com o entendimento delas sobre a palavra, mas apenas com uma referência, de modo que pudesse explicar e demonstrar o outro lado, mais permanente das coisas. Ele via além da percepção. Todo mundo via a menina morta, mas Jesus não, ele via ela dormindo, porque ele era Jesus, né? Ele cria que ele ia curar a menina. Jesus disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Marcos 9:35. Essa era outra crença que mostrava que ele via as coisas de modo diferente. Ou seja, aquele que quiser ser o maior deve se tornar o menor. Quando fazia parte do conselho de diretores de uma igreja, a autora falando, né? Resolvi lançar um desafio. Ao invés de recolher dinheiro durante o ofertório, deveríamos distribuí-lo aos fiéis. A premissa era que, se a igreja acredita realmente no princípio da multiplicação, então deve dar às pessoas o dinheiro semeador para aqueles que realmente estavam precisando e pedir-lhes que eu multiplique e traga o excedente. Dava o dinheiro para aqueles e falava, estou te dando, mas multiplica, né? E traga para a igreja o excedente. Nunca vi nenhuma igreja fazer isso, mas é uma boa ideia, né? E pedir-lhes que eu multiplique, né? Foi uma ideia muito interessante. Eu e os outros integrantes do conselho providenciamos o dinheiro semeador, que foi distribuído durante o ofertório em notas pequenas. As pessoas eram solicitadas a pegá-la, multiplicá-la e depois trazer de volta na semana seguinte a quantia que tivesse obtido. O resultado foi o triplo das oferendas de um domingo normal. O contador da igreja, porém, tinha uma condição cardíaca muito frágil para repetir a experiência. De modo surpreendente, muitas pessoas se recusaram a pegar o dinheiro que a igreja estava doando, o que talvez reflita como estamos pouco abertos a receber. Um experimento semelhante foi realizado por uma universidade americana. Um grupo de alunos foi solicitado a pedir ou dar notas de $1 aos transeuntes. Ao término da experiência, os estudantes tinham recebido mais nota do que distribuído, pois as pessoas suspeitavam do dinheiro oferecido gratuitamente. E tem outra história também de um pintor famoso
que ele queria doar uns quadros dele, que valia muito dinheiro. E ele colocou lá nas ruas de Nova York, no pontos estratégicos, e ficava escondido. E ele ficava torcendo para alguém pegar aquele quadro, né? E que valia muito dinheiro. Vocês acreditam que ninguém pegou? Porque as pessoas olhavam, mas tinha receio, tinha medo. E ele ficou muito desapontado, porque o sonho dele era que alguém levasse aquela tela, né? E você, o que você faria? Se pegaria? É a mesma coisa dessa história que eu acabei de falar, né? Jesus sempre via as coisas por outro ângulo. Às vezes só enxergamos o verso da tapeçaria, com suas protuberâncias, nós e fios desfeitos. Jesus podia ver os dois lados e veio nos dizer como a parte da frente iria ficar. O verdadeiro líder vê como as coisas podem, devem ser e trabalha para torná-las realidade. Mais uma perguntinha. O que você vê de modo diferente? Alguma coisa que pode ou deve ser mudada? Você mudaria seu plano? O que você melhoraria nele? Que etapas você está disposta a vencer para realizar? Você já fez uma pesquisa de campo, já pesquisou, já viu alguma história parecida com o seu plano? Jesus, ele rompia barreiras. Jesus, ele não seguia as massas, ele as liderava. Ele não contava novidades, ele fazia acontecer. Ele não era que Jesus, ele não falava nada do que ele fazia. As pessoas viam, ele não precisava ficar mostrando, né? Então, é isso que faz a pessoa ser diferente. Você ter um plano, seguir seu plano, né? E fazer tudo para o seu plano dar certo, independente de qualquer coisa que aconteça. Deus, ele nos instruiu a construir bases sólidas e a tornar posse e a tomarmos posse daquilo que nós construímos, né? Em segundo lugar, o Senhor nos orienta a sermos produtivos e a nunca deixarmos de usufruir daquilo que produzimos. Deus não quer que você fique pobre, miserável, só porque você acredita nele, você tem que viver mendigando. Não, Deus quer que você prospera. Porque Moisés, todos eles tinham posse, tinha dinheiro. Por que você tem que ser um mendigo, né? Davi era muito rico, o Salomão, todos eles que seguiam Deus tinha muito dinheiro, tinha propriedade, tinha tudo. Então a gente tem que tirar essa mente que a gente já adquiriu de pobreza, de tudo, de coitadinho, né? Abandona essa coisa de coitadinho, se vocês querem ser um líder, tá? Deus quer que você tenha o melhor. Em terceiro lugar, Ele nos manda crescer. Deus quer que nós cresce. Ele nos manda crescer no exemplo de Jesus e tornar-nos pessoas melhores. Deus nos orienta a aproximar-nos sempre das influências positivas, mantendo-nos distantes da maledicência, rejeitando-a, né, daquelas pessoas que só te colocam para baixo. Por que você só fica atrás de pessoa que te coloca para baixo? Começa a seguir pessoas do bem, né? Essas pessoas que só te põem para baixo, no mínimo ele é um derrotado. E ele quer que você seja derrotado também. Então, na Bíblia fala, então, me invocareis e ireis orares a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me acharás, quando buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:12. Aqui o Senhor nos orienta a buscá-lo de todo o coração. Em Salmo há mais um reforço do que significa a disposição do Espírito que possibilite o aperfeiçoamento da nossa oração. Como que nós podemos melhorar a nossa oração e seguir os passos de Jesus, né? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e contrito. Não desprezarás a Deus. Salmo 51. Quando você orar, dizer
exatamente qual é a sua necessidade e pedir sem hesitar a resposta que queremos ouvir. Vamos buscar a Deus, né? Aqui Deus fala que você tem que fazer uma oração coerente com aquilo que você está precisando. Não orar de boca para fora, uma oração que você sabe que não vai nem chegar lá no céu porque você está orando, mas seu espírito só Deus sabe onde está, né? Você tem que orar em espírito e verdade, que Deus vai te ouvir. E hoje nós vamos começar uma oração. Quando eu falar para vocês escrever o nome da firma, o nome de vocês, vocês vão colocar também. Coloca a mão no coração e vão. Pelo sinal da Santa Cruz, né? Livrar-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Filho e do Espírito Santo, eu vou falar meu nome, vocês falam de vocês. Eu, Tereza, em nome de Jesus Cristo, corto da minha vida, da minha família, até a 10ª geração, toda contaminação espiritual, toda fúria do demônio, toda seta, todo dardo inflamado do inimigo lançado sobre a minha empresa, meu estabelecimento, eu vou falar a escola Primeiros Passos, vocês falam o nome de vocês. Eu, Tereza, em nome de Jesus Cristo, te proíbo de tocar em mim e a minha família. Eu, Tereza, vocês falam o nome de vocês. Em nome de Jesus Cristo, eu corto toda maldição e palavras contrárias lançadas sobre mim e o meu trabalho. Toda maldição e inveja eu lavo agora, juntamente com todos os meus familiares, no sangue de Jesus Cristo, todo mal lançado contra mim. Que o Senhor faça justiça contra essas pessoas, que os anjos do Senhor os persigam, que seus caminhos sejam lisos e escorregadios. Eu me escondo agora sob a proteção do Altíssimo e tomo posse do poder do Espírito Santo na minha vida financeira, na minha vida, em todas as áreas, porque Deus é maior na minha vida. Pelo sangue de Jesus. Amém. Amém, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Agradeço muito por vocês terem ficado comigo até agora, tá? Espero que tenha contribuído um pouco para ajudar vocês, viu?